Voltou? Voltei. Show de bola. Vamos lá, gente. Próxima porção ali da Venezuela é a região do Maciço das Guianas, tá? É um relevo pré-cambriano. Pré-cambriano é uma era geológica, tá? Não vou entrar em mais detalhes porque a gente tem uma aula só para isso. Se eu falar mais vai acabar confundindo vocês. Vamos continuar. Está no extremo sul e sudeste do país. Professor, onde é que é isso? Aqui, ó. Essa regiãozinha aqui. Essa aqui é a região do Maciço das Guianas. Toda essa regiãozinha aqui amarela e meio amarronzada. Alguns pontos pretos, tá bom? É essa porçãozinha aqui. E aí nós temos um ponto muito interessante, né? Que é a região que faz fronteira natural com o Brasil. Por que eu fiz assim natural? Porque não existe fronteira natural, é fronteira artificial. Tem ali, de fato, uma proximidade com o Brasil, mas quem decide o que é ou não fronteira é o homem. Então toda fronteira é também, artificial, humana, estipulada por homens, né? No caso, humanidade. A gente fala natural quando, por exemplo, tem um rio dividindo, né? Tem um lago dividindo. Nesse caso, é literalmente uma divisão geográfica, né? Porque é a fronteira entre Venezuela e Brasil, tá? Mas de qualquer forma, o importante é vocês saberem que essa regiãozinha aqui, ó, é uma região limítrofe, que faz fronteira com o Brasil. Dá até para perceber, ó. Olha o formatinho que aqui, ó, que a gente percebe. Só pegar o mapa do Brasil e encaixar aqui. Porção norte ali, beleza? É isso. Fronteira natural, planaltos e montanhas que superam os 900 metros. Se a gente for observar aqui na nossa legenda, a gente vai perceber que de fato isso ocorre. As porções mais baixas ali começam nos 500 metros, 250, 200 metros, mas a gente percebe uma grande presença desses pontos amarronzados, ó, que eles começam com 1.000 metros, vão para 2.000 até 5.000 metros. Então, é uma marca dessa região, né, do Maciço das Guianas, que são planaltos que superam os 900 metros, beleza? O clima aí é um clima tropical, com vastas florestas tropicais, tá? Temos também savana na porção sul, na porção mais baixa não, na porção mais ao sul, nós encontramos savanas, uma região mais seca, né, uma região com maior presença de gramíneas, tá bom? E é a maior região natural da Venezuela, é completamente compreensível isso, tá? Por quê? Clima tropical, gente. Clima tropical é característico de regiões próximas da linha do Equador, ou seja, de altitudes mais baixas, que recebem mais perpendicularmente os raios solares, logo são regiões mais quentes. E se são mais quentes, acaba tendo um processo maior de evaporação. Se tem maior evaporação, tem maior formação de massas de ar. Dessa forma, nós temos uma maior umidade, porque o que está dentro das massas de ar? Vapor d'água, que em um dado momento vai chover, logo um ambiente mais úmido. Show? Então, se nós temos um clima tropical, isso já denota para a gente uma série de informações, né? Uma floresta tropical é, por exemplo, a Mata Atlântica aqui no Brasil. É um exemplo, né, desse tipo de vegetação. É no Brasil, mas a gente consegue fazer um paralelo, porque é bem parecido, tá? E se é uma floresta tropical, é uma floresta com várias espécies vegetais, várias espécies animais, várias árvores latifoliadas, um intenso processo de evapotranspiração que aumenta ainda mais essa umidade, enfim. Então a gente tem aí uma região de floresta tropical. E também temos uma região de savana, ou seja, já é uma regiãozinha ali que possui uma umidade menor, né? Uma região que, portanto, é mais seca, mas ainda assim tem espécies características de savana. Então nós temos uma conjunção de uma floresta tropical, que é muito rica em espécies vegetais e animais, uma grande biodiversidade, e também temos uma savana, que é mais úmida não, perdão, que é mais seca, porém também tem ali as suas espécies próprias. Junto a essas duas, acaba que nós temos a maior região natural de toda a Venezuela, concentrada aqui, ó,
Tranquilo, gente? Quanto tempo que eu falei? Falei, tem 5 minutinhos só. Então vamos falar agora do espaço social da Venezuela. Falar um pouquinho desse processo de urbanização. Em 1990, aqui é 92, mas não é 92 não, tá? É 1922, beleza? Houve a descoberta do petróleo. O que aconteceu? Acabou se desenvolvendo a passagem de um país agrário exportador, como a gente já viu, a Venezuela produz algodão, produz arroz, produz outras espécies agrícolas. Então a Venezuela até 22 era muito focada na exportação desses produtos primários. Depois que se desenvolve a descoberta do petróleo, nós temos ali a transição de um país agrário exportador para um país, exportador, exportador de petróleo, tá? E o que isso acarreta? Seguinte, várias pessoas, lembrando que isso é o período pré-Chávez, o Chávez ainda não estava no poder, então voltamos para aquele período de intensa fome, né, intensas configurações sociais bastante complicadas, tá? As terras bastante concentradas nas mãos de poucas famílias, enfim. Como é característico de toda a América Latina, né? Mas, enfim, não falo disso agora não. Essas pessoas, percebendo que houve essa mudança na economia venezuelana, começam a migrar das suas regiões para as regiões que estavam explorando o petróleo. O que levou a um intenso processo de urbanização. Lembrando, urbanização é quando nós temos o número de pessoas nas cidades superior ao número que nós temos nos campos. Então a descoberta do petróleo foi fundamental para que a Venezuela se tornasse um país urbanizado. Tranquilão, gente? Fácil, né? Como eu já falei, atração de trabalhadores para as zonas petrolíferas, aceleração da urbanização. E esse é um ponto muito interessante. A Venezuela é o país mais urbanizado de toda a América Latina. De toda a América Latina. Percebam qual é a importância do petróleo para a organização do espaço venezuelano. É muito grande. Olha só, essa relação entre sociedade e natureza. Descobriu-se o petróleo, começa a se desenvolver o aproveitamento econômico desse produto, dessa commodity. E por conta desse fenômeno, né, e por conta de estruturas sociais vigentes naquela sociedade naquele momento, as pessoas começam a migrar das suas regiões para os pontos de extração de petróleo. O que leva ao longo das décadas a Venezuela a se tornar o país mais urbanizado de toda a América Latina. Beleza? Se vocês terem uma noção, a população urbana na Venezuela gira em torno de 93%. 93% de toda a galera que vive na Venezuela está nas cidades. E aí, só para citar algumas cidades importantes aí da Venezuela: Caracas, Maracaibo, Valência, Barquisimeto, que nome dificílimo. Treinei muito antes de começar a gravar essa aula para vocês. Maracai, são as principais cidades venezuelanas e que, obviamente, possuem também uma concentração de pessoas ali muito grande, tá? E olha só que interessante, a Venezuela tem os melhores indicadores sociais de toda a América Latina. Você pode falar, pô, professor, mas vira e mexe a gente vê nos noticiários várias pessoas migrando da Venezuela em busca de melhores condições de vida. Sim, mas isso é um fenômeno muito recente. Isso parte de 2014 para cá, 14, 15, 13, 14, 15 para cá. Porque desde 93, uma série de reformas vem se desenvolvendo que vem conseguindo, né, desenvolver uma melhoria na qualidade de vida da população venezuelana. Então, até hoje, 2020, com vários processos complexos,
com uma crise política interna monstruosa, a Venezuela continua sendo, né, o país com os melhores indicadores sociais de toda a América Latina, com baixos índices de mortalidade infantil, baixos índices de analfabetismo e baixos índices de falta de moradia. Lembra que eu falei para vocês que o Chávez construiu moradias públicas? Aqui, ó, as pessoas que não tinham casas passaram a ter. Tornou possível, né, a diminuição das taxas de analfabetismo, a galera começou a poder estudar. A mortalidade infantil diminuiu, porque as pessoas começaram a ter maior acesso à saúde pública. Então, é isso. Beleza? O que acontece? Todos esses ganhos sociais que desde 99 vêm se desenvolvendo na Venezuela estão sendo ameaçados, né, de deixarem de existir por conta da queda do preço do petróleo no mercado externo, o que gera um impacto muito grande na balança comercial venezuelana, além da crise interna que se desenvolve, crise política que se desenvolve ali dentro. De um lado, o governo Maduro, que está reprimindo duramente, né, a oposição, e a oposição que desde 99 não deu sossego para o governo Maduro. Para o governo Chávez, perdão. E que desde 99 tem agido de maneira bastante violenta também contra o Estado venezuelano. Eu esqueci de falar antes, né, mas algumas das reivindicações é dizendo justamente que as últimas eleições não foram muito democráticas. E aí um dos pontos que o Estado venezuelano coloca é que a oposição teve maioria ali na Câmara da Venezuela, que eles não têm uma divisão como a gente, né? Câmara de Deputados e Senador. É uma Câmara, né? E depois você tem o presidente. E que essa Câmara, nas últimas eleições, teve maioria da oposição. Mas o Maduro ganhou, né? Então fica aquela dualidade. Pô, só não é democrático quando vocês ganham. Quando vocês não ganham, deixa de ser democrático, né? Então esse é um argumento a favor, né, do Estado venezuelano. Inclusive, mais de 200 organizações internacionais participaram, acompanharam as últimas eleições na Venezuela e disseram que foi democrática, né? Já o lado da oposição coloca que não foi democrático, que o Maduro ele manipulou ali as eleições, manipulou, deixou as eleições acontecerem por um tempo maior do que foi estabelecido, enfim, esses são os dois lados, tá bom? Então, você tem de um lado um governo que está reprimindo duramente e do outro uma oposição que desde 99 tem agido de maneira muito violenta justamente contra as reformas sociais que o governo Chávez vinha fazendo e que Maduro é uma continuação desse governo, tá bom? É isso. Então, tudo que foi ganho pela população até hoje está ameaçado por conta desses dois pontos. Queda do preço do petróleo no mercado externo e instabilidade política interna na Venezuela. Deixa eu ver quantos minutos que eu tenho. Tem bastante ainda, vou acabar a aula agora. Não, dá para ver o mapa direitinho. Vou continuar aí no cantinho. Vamos embora. E aí, só para terminar rapidamente, né, a gente tem uma população intensamente miscigenada na Venezuela. 75% da população é composta por mestiços, 18% são europeus, 4% são negros, 3% ameríndios. E aí esses europeus, né, que compõem esses 18%, eles migram para a Venezuela no pós-Segunda Guerra Mundial. Europa devastada, destruída, espanhóis, italianos e alemães migram para a Venezuela para tentar conseguir, né, terem acesso a melhores qualidades de vida, tá bom? Esse mapinha aqui, ó, que inclusive é do livro de vocês, não ficou tão bom no scan, mas dá para a gente brincar um pouquinho aqui. É o mapa de atividades econômicas da Venezuela. Vamos para a legenda. Isso que eu falo para vocês, eu sempre bato na tecla do título, legenda, porque é para, né, exercitar o letramento cartográfico de vocês, tá bom? Legenda, atividade econômica, agricultura, milho, arroz, algodão, cacau, café, cana-de-açúcar. Mineração, energia elétrica. Se você for para o outro quadrinho,
A gente tem a pesca, fabricação e processamento de alimentos. Tudo isso aqui que eu falei até agora são só produtos primários, ou seja, produtos que são retirados da natureza. E que são produtos que no mercado externo possuem um baixo valor agregado, ou seja, são mais baratos. Aqui nós encontramos os industriais, né? Alguns químicos, cimento, aço, mas que ainda assim, né, os poucos industriais que nós temos aí são indústrias, né, focadas, são indústrias de base, melhor dizendo, que retiram esses produtos também da natureza e que também, por mais que sejam fruto de uma atuação industrial, também são produtos baratos no mercado externo. Então, quando vocês olham isso daqui, a gente percebe o quê? Que a estrutura econômica venezuelana é pautada sobre produtos primários. Tem ali uma industrialização, algumas indústrias de base, mas o grosso mesmo está nos produtos primários. Tendo em vista que, sobre tudo, mais importante de tudo isso é o petróleo. Então você tem o petróleo e embaixo produtos de baixo valor agregado, produtos que ganha-se menos com a venda no mercado externo. É por isso que a Venezuela é tão dependente de qualquer choque nos preços externos. Porque se isso acontece, se os preços caem ou aumentam muito, isso vai atuar diretamente nos produtos que entram na Venezuela ou que saem. Beleza? Então, uma economia pouco diversificada e que, por conta disso, acaba sendo mais suscetível a todas as mudanças no mercado externo, como isso vem acontecendo desde 2013, 2014 principalmente. Tá bom, gente? É isso. Acabamos nossa aula. Foi bem rapidinho. Espero que tenha sido boa, que vocês tenham gostado. Qualquer coisa, me procurem. Mandem mensagem no WhatsApp. Não fiquem com dúvidas, tá bom? É isso. Beijo. Até a próxima aula. Fui!